no contexto que nós estamos aqui, quem está acompanhando a gente também agora, se em um contexto amigável, confortável, acolhedor, uma pessoa parar para visitar a criança interna dela, a Renata fez agora, naturalmente a gente vai encontrar crianças bem resolvidas lá dentro. Um quarto, né? A gente encontraria coisas legais. A única maneira de encontrar as crianças feridas dentro da gente é quando nós estamos em um estado emocional ou em um contexto emocional de gatilho. Então, para uma pessoa saber se ela tem ou não crianças feridas, ela tem que discutir com alguém. Ela tem que ser discordada de alguém. Ela tem que ser confrontada por alguém. Sabe quando você está num ambiente que você nota assim, eu acho que as pessoas não estão me dando importância aqui. Agora você vai saber se tem alguma criança ferida. Eu tô conversando com uma pessoa e ela tá, né, pela abordagem dela, ela tá querendo dizer que eu tô errado. Agora eu vou saber se eu tenho criança ferida dentro de mim. Quando alguém discorda. Então, a melhor maneira de encontrar é dessa maneira. E assim a gente realmente consegue dar atenção para essas crianças, porque, né, pelo tema aqui de hoje, a importância, a relevância dessas lembranças, é quase que impossível, Tati, a gente passar pela infância sem ter esses momentos que a Renatinha compartilhou com a gente, os momentos que são fortes, os momentos que são... E pulando até para o final do seu comentário, Renata, a gente sempre quer fazer o melhor para os nossos filhos, só que esquecem de entregar o manual para a gente. Entende? Ninguém fala. E aí, qual que é a referência que uma pessoa tem para educar os filhos, os sobrinhos ali? Instinto. A gente não tem. E as experiências que a gente teve, que muitas vezes não foram as melhores. E existe um manual. Existe uma maneira. A criança ela tem que ser educada de uma maneira diferente, de acordo com a idade e a fase em que ela está. Então, a maneira de se comunicar com uma criança de 0 a 1 ano é diferente da maneira como você se comunica de 1 a 3 anos, de 3 a 5, depois a 7. Cada fase a comunicação é diferente, o aprendizado que a criança tem que ter naquele momento é diferente. Só que a melhor referência não é tentar só fazer melhor do que os nossos pais fizeram com a gente. Não é corrigir o sistema que fizeram com a gente. É procurar as referências isso é uma área de estudos. Isso é da pedagogia, isso é da psicologia infantil. Tem autor. Né? Como é que eu lido com a criança? O que quer dizer a pirraça da criança nessa fase? Que ela tá? A criança é um serzinho que está aprendendo. Um dos principais aprendizados da infância é aprender a lidar com as emoções. Nós somos seres emocionais e isso vai guiar nossa vida adulta. E ninguém ensina as crianças, essa palavra ela deveria ser assim, uma das palavras de maior destaque na vida de um pai ou de uma mãe, que é educação emocional. As pessoas não sabem o que é lógico que é intuitivo, né? Depois que eu falo, dá para idealizar o que é isso, mas fala-se muito sobre a inteligência emocional. E é quase impossível ter inteligência emocional se não há educação emocional. É quando você ensina a criança como lidar com as emoções. Então, uma mãe que está acolhendo uma filha que ficou assustada pela maneira como o pai chegou em casa, isso é técnica. Isso não é só... Eu entendo que uma mãe está agindo assim muitas vezes por instinto e por um comportamento de amorosidade que ela tem, mas isso é técnica, isso está no manual. Uma criança foi traumatizada, ela tem que digerir esse trauma depois. E tem maneiras de digerir de acordo com a idade da criança. Tem idade que você vai ter que deixar a criança chorar. Tem idade que você tem que deixá-la desabafar. Tem idade que você vai ter que acolher. Então você tem que entender, olha, a criança acabou de passar por um trauma. Problema nenhum. Faz parte da infância e isso vai, inclusive, criar um bom alicerce para construir um prédio forte por cima. Só que, o que o pai tem que fazer, a mãe, nessa hora? Tem que saber como é que eu ajudo a criança a acolher. E às vezes os pais, por falta de orientação sobre isso, viram e falam que não precisa chorar não, tá tudo bem, abafa, tenta abafar ali o choro e tal. Você acabou de atrapalhar a criança a digerir o trauma que ela passou. Então, faz sentido até aqui? Totalmente. E essa frase sua é o que a maior parte dos pais não chora. Né? Vai passar. Vai passar, engole o choro, a criança não precisa precisa justamente chorar. E até o adulto também, né? Eu sempre falo para as pessoas que estão chorando, chora. Eu gosto de chorar. Ô, Renata, para ser sincero, se a gente fosse levar ao pé da letra isso, hoje seria, se a gente fosse falar assim, olha, quem é que deveria receber presentes hoje, Dia das Crianças? Os pais. Cara, a grande maioria dos adultos. Casais, pelo menos, 95% dos casais deveriam trocar presentes hoje. Porque é verdade. Sensacional. Um dos sistemas de controle, não é solução, tá? É controle de traumas, é relacionamento. Quando a pessoa entra num relacionamento, ela acaba de adquirir um terapeuta integral para ela. Ela tem uma terapia dentro de casa agora. Agora ela tem alguém para ela desabafar, para ela xingar, ela tem alguém para deixar a criança dela interna aliviar a pressão.
A grande maioria das pessoas não estão em relacionamento por causa do relacionamento. Elas começam pelo relacionamento, mas elas estabelecem depois o relacionamento para manter calmo esse sistema de trauma lá dentro. É um monte de criança. O que mais tem na vida adulta hoje são crianças operando o corpo do adulto ali. Então deveria estar todo mundo trocando presente hoje. Você sabe que eu principalmente, né? Porque hoje eu tô mesmo, completando 10 anos de casada. Olha Você casou no Dia das Crianças? É, porque na verdade hoje é dia da padroeira do Brasil, né? Não foi porque era dia das crianças. Era feriado e eu casei em outra cidade. Mas a gente faz um outro programa para contar. Dizer uma curiosidade, gente. lindo. Sabia que o Brasil é o único país que celebra o Dia das Crianças no dia 12 de outubro? Olha, É o único país. olha. Nos outros lugares é em novembro e em junho. E foi uma jogada de marketing da Estrela com a Johnson para vender mais produtos infantis. Deu super certo. Deu super certo. Parabéns. Deus decolou. Aproveitar que você tá aí cheia das informações Lelê, lelê. e conta da sua criança interior. Nossa Senhora. Pois é, minha criança interior está em tratamento. É. Né? Tá em super tratamento, tô numa fase delicada. Para quem não sabe, para quem já acompanha a gente, já sabe um pouco da história, mas para quem não acompanha, né, quando eu tinha 4 anos, a minha mãe teve um aneurisma e saiu, foi pro hospital e voltou de lá numa cadeira de rodas, sem falar uma palavra. Então eu acho que muitas das minhas questões estão a partir dessa ruptura, né, dessa falta de referência feminina dentro de casa. E hoje em dia na minha terapia, quer dizer, eu faço terapia desde que o mundo é mundo, desde que eu me entendo por gente, todos os tipos de terapia possíveis. E a terapeuta que eu tô nela hoje em dia, ela trouxe pontos muito interessantes, assim, que eu não tinha percebido, que eu não sabia, ninguém tinha me falado. Mas ela fala que eu só consegui ser a pessoa que eu sou hoje porque do 0 aos 4 eu tive uma infância maravilhosa. E eu nunca tinha pensado nisso, até porque eu não lembro, né, dessa fase. Então, que realmente não ter essa mãe ter saído de forma abrupta da minha vida, me trouxe várias questões. Então, a minha criança interior é super traumatizada, tem medo da rejeição, não foi acolhida, porque depois disso, né, meu pai tinha que trabalhar horrores e a minha mãe estava numa cama. E na minha casa só... Minha avó... gente, não, é dia da criança, né? Vamos chorar, né? A gente já vai fazer uma coisa feliz, mas não... É isso, entendeu? A vida como ela é. Não... E a minha avó tinha Alzheimer, estava lá em casa também, então tinha muita enfermeira, meu irmão tinha 2 anos. Então a gente passou uma infância meio... Depois dessa idade, depois que minha mãe adoeceu, uma coisa meio... Se vira aí, gente, vai lá. E eu acho que teve, né... Cada um, tanto eu quanto meu irmão, a gente absorveu a coisa de formas diferentes, né? Tanto porque ele é homem e eu sou mulher, então eu fui muito mais acolhida do que ele, né? Por ser mulher, então as pessoas tinham muito mais cuidado comigo. Acolhida ou super protegida, talvez, né? Eu acho que teve um pouco dos dois ali, né? Mas mas de qualquer forma, eu acho que existia essa preocupação maior comigo do que com ele, por ele ser homem. Então, mas o fato dele ser homem talvez tenha deixado ele mais firme. Eu tô até repetindo, gente, um pouco das palavras da própria Mari, porque a gente conversa muito sobre isso. O fato dele ser homem, ele teve mais chances de viver essas emoções que o Thiago se referiu há pouco. E eu acho muito, não é engraçado, mas muito interessante, porque meu irmão não faz terapia, ele fez terapia durante um tempo, mas ele não é adepto, não gosta muito. Mas eu acho que, de alguma forma, ele com ele mesmo conseguiu resolver essa questão muito melhor do que eu. Sabe? Você acha que ele ficou mais fortalecido? Acho que, assim, foi um se virou, você vai se virar na cara de uma criança e ele pegou aquilo para ele e falou, vou me virar. Agora, existe uma diferença entre o que a gente é aos olhos dos outros e o que a gente é internamente. Eu acho que esse tipo de análise só daria para a gente fazer com ele aqui, porque talvez ele tenha questões que ele não fala. Externaliza. Claro, não. Né? Óbvio que ele tem várias questões, né? Mas mesmo assim, eu acho que a forma como ele lida com essas questões, ele é prático. Claro que ele tem questões, mas eu sou uma pessoa que rumina. Eu sou uma pessoa que eu penso muito. E ele é resolutivo.
Então, de alguma forma, eu acho, né? O Thiago pode falar melhor, mas eu acho que a forma como a gente lidou com os traumas, eu fico muito pensando naquilo. Eu sou uma pessoa que fica aqui na cabeça pensando. E ele, uma vez ele me estava com um problema, ele falou assim, Mari, me indica um terapeuta, eu tô com um problema e eu quero ir lá resolver este problema. Aí eu falei, mas André, ele falou, não, eu quero só resolver esse problema, eu não quero falar da minha vida tá bem, eu vou lá resolver esse problema. Ele foi lá, fez 4 sessões, resolveu o problema, parou a terapia de novo. E eu tenho 40 anos que estou na terapia. Então, eu queria trazer uma pergunta para o Thiago, porque assim, ouvindo você falar, eu fico pensando assim, porque o seu irmão, você falando, eu consigo imaginar assim, o meu irmão e eu, todo mundo me vê como uma pessoa extremamente resolutiva. E o meu irmão sempre foi uma pessoa que dramatizava mais as questões. Só que não necessariamente eu não estava sentindo o mesmo que ele, até mesmo na ausência da minha mãe, né, quando minha mãe morreu, ele demonstrava muito mais sofrimento do que eu para os outros, mas dentro de casa, eu comigo mesmo. Então eu queria trazer isso. Só você sabe o que você estava vivendo, né? Sentindo ali dentro. E aí eu queria trazer essa pergunta para o Thiago para tentar entender o seguinte. Quando a Mari fala assim, eu fiz terapia a vida inteira e me questiono mais, e ele já fala assim, eu não quero falar da minha vida. Sim. Olhando de longe, eu como uma pessoa leiga, eu acho que ele tem mais problemas do que ela. Eu entendi. Olha, como é que essas personalidades interferem nessas crianças interiores? A palavra é essa. Nós somos... Bom, são duas questões na mesma pergunta aí. Primeiro, entender que as pessoas, os adultos, são uma construção vinda da infância. Isso. Então, quem nós somos sempre é construído na infância. E tem nome essa construção. Uma parte dessa construção vai ser a personalidade, outra coisa é o temperamento de uma pessoa. A gente pode englobar isso tudo numa nomenclatura de perfil comportamental. As pessoas têm um perfil, um tipo comportamental diferente. Isso vem de algumas predisposições e vem de educação emocional, ou mesmo da ausência da educação emocional, vai definir como que essa pessoa vai ser no futuro. Se vai se vitimizar mais, se vai ser mais resolutiva, se vai tomar mais iniciativa ou não. Isso é sempre o sistema nervoso operando junto com o sistema endócrino, que são hormônios que são liberados e provocam esses comportamentos numa pessoa. Isso é tudo programado na infância. Agora, vamos juntar isso com a sua pergunta, Tati. O fato de uma pessoa fazer tratamento há 40 anos, a terapia há 40 anos, uma outra faz pontualmente, isso é muito delicado para falar, porque nós ainda temos uma... Gente, para quem não me conhece ou de outros programas aqui, eu sou também neurocientista, sou terapeuta e eu uso uma técnica diferente, uma técnica da neurociência, como referência de terapia, que é a hipnose. Então, vou falar um pouco pela referência da escola da neuro, tá? Pela hipnose. Existe ainda uma cultura de defender terapias de longo prazo, tá? Como se uma pessoa sempre precisasse de terapia. Eu entendo o lado positivo de quem defende isso, mas aqui eu preciso trazer uma visão que eu vou chamar de mais moderna, que é falar o seguinte: a melhor pessoa, ou talvez a única pessoa que dá conta de resolver suas questões é a própria pessoa. O papel do terapeuta nunca é resolver a pessoa. Nunca é. Quando uma pessoa comenta comigo, e a Mari, né, de outros programas aqui, eu sei que a gente já compartilhou umas coisas, uma pessoa que está nesse contexto, pela visão terapêutica, isso é um problema. Pela minha visão, pela neuro, porque isso mostra que essa pessoa ela tem uma menor competência emocional para lidar com os desafios da sua vida. Um terapeuta, para mim, ele deveria ser um agente de liberação. Olha, você vem, a gente resolve o que tem que resolver e vai para a vida. Porque senão eu acabo criando uma dependência emocional comigo. Se você precisa sempre de alguém para conversar, na verdade você precisa de amigos. Isso é um outro sistema. Agora, se você precisa de alguém para fazer terapia, é porque a terapia não está sendo eficaz. A terapia ela é um processo de mudança. Você chega de um jeito, sai de outro. É possível passar por um processo de mudança em 4 sessões, igual o irmão dela comentou. É possível passar em uma sessão. Uma questão emocional, Tati, ela pode ser programada ou desprogramada na cabeça de uma pessoa em minutos. Se você pega alguém que não tem medo de escuro, e aí essa pessoa está no escuro e de repente ela toma um susto no escuro. E agora essa pessoa tem medo do escuro. Ela passou por um momento de susto ali que talvez demorou 5, 10 segundos para ser processado aquele momento. Agora eu estou receoso no escuro.
Poxa, em 10 segundos uma pessoa desenvolveu um medo de escuro. Eu preciso de anos para desprogramar esse negócio? Não faz sentido. Porque é o mesmo sistema, é o sistema nervoso. No mesmo lugar onde isso entrou, esse impacto entrou, vou ser mais específico. Tudo que a Mari, ou quem está assistindo a gente agora, tudo que uma pessoa tem como questões a serem resolvidas. Eu tenho uma rejeição, eu tenho um medo, eu tenho uma baixa autoestima, eu tenho depressão, tenho ansiedade. Olha, provavelmente esse negócio entrou em você numa fração de segundos. Às vezes foi ouvindo um pai bater o portão de maneira diferente. Foi em minutos. Se não foi em segundos, isso entrou em você em uma questão de minutos. Só que isso foi reforçado ao longo da sua vida. Um único episódio traumático não tem força suficiente para programar um adulto. Geralmente não. Isso é reforçado ao longo da vida, aí isso se instala. Mas sempre reforçado em minutos. A discussão, o impacto, o problema, ele acontece em minutos. Então por que eu preciso de anos de terapia para desfazer isso? Entende? Não precisa, eu só preciso de uma técnica certa. E aí vem um tipo de conhecimento que deveria ser dos ouvintes, dos espectadores aqui com a gente agora. Vou usar uma analogia que todo mundo vai pegar bem. Olha, se eu corto o meu braço e eu vejo, nossa, esse corte foi profundo. Se alguém vira para mim e fala assim, Thiago, coloca um band-aid nesse corte, eu vou conseguir olhar e falar, não, cara, acho que eu preciso suturar, eu preciso de ponto aqui, ó. Porque está profundo e está sangrando muito. Se alguém vira para mim e fala, Thiago, não, isso aí é bobeirinha, deixa esse corte aí que depois ele vai resolver. Eu viro e falo, não, isso aqui não é um arranhão. Eu tenho que ter maturidade para olhar para o meu problema e falar, quem é que eu preciso? Quem é que vai me ajudar? Agora, isso não acontece com terapia. Normalmente as pessoas, elas tomam um impacto e aí elas procuram uma abordagem terapêutica que ela é mais leve. Ela vai acabar se transformando numa abordagem de longo prazo. Porque a pessoa precisava dar ponto naquilo ali para fechar rápido. E ela está tentando tratar com band-aid. Ela está tentando tratar enfaixando, passando um negocinho por cima. Não vai resolver. Ou seja, eu vou ter que ser hipnotizada. Eu também tô achando que a gente tá usando a técnica errada. A gente fala um negócio aqui, não interessa, só é bem rapidinho, Mari. Que crescer causa desconforto. Sim. Causa muito desconforto. E aí, cuidar dessa criança interior causa muito desconforto. Sim. Dói. É doloroso. Então, as pessoas jogam ali para debaixo do tapete. É mais fácil. É mais fácil ir em doses homeopáticas. Né? Sim, porque esse desconforto ele não é pequeno, dependendo do que é, do medo, da angústia, ou seja lá o que for que essa criança interior está ali reverberando. Sim, mas olha só, na pergunta da Tati tem um comentário que é, Thiago, será que não é o irmão dela que precisa mais? Por essa informação só, eu consigo dizer o seguinte, o irmão dela pensou de uma maneira muito interessante. Foi pragmático, né? Ele pensou o seguinte, Ele pensou o seguinte, eu tenho isso aqui, eu quero resolver isso aqui, só que ele procurou provavelmente a técnica certa. Ele procurou um profissional e falou, olha, eu quero isso, eu tenho que resolver isso. É possível? E aí ele recebeu, eu quero dar ponto nesse corte aqui. Não vem com band-aid, não vem enfaixando, não vem passando só uma coisa uma pomadinha aqui, não. Eu quero dar ponto porque está profundo isso aqui. E é só isso aqui. Seu joelho está doendo? Meu joelho está doendo, mas não está incomodando, não. Eu quero dar ponto só nisso aqui. Porque aí ele evitou a construção de uma dependência emocional. Até esse ponto, o comportamento dele é um comportamento interessante. Dificílimo de alcançar, sim, né? Sim. Não, e ele falou uma coisa que eu acho que, assim... Tô achando surreal, porque assim, porque eu acho que é a questão da dependência emocional. Mesmo, assim, no meu caso especificamente, que a gente está falando dele aqui, é isso, assim, como todo esse acolhimento que eu recebi quando criança e essa super proteção, eu fiquei dependente emocionalmente dessas pessoas, né? Sim. De alguma pessoa. Sim. E ele não. Porque ele, né, as pessoas falavam, não, André é homem, ele resolve. Não, André tá ali, ele resolve. Ele vai fazendo as coisas. Nossa, tô aqui, tô dispondo, amigo. Amo você, tá, irmão? Não, mas ele se virou. Não, mas é uma exposição boa. Mas você tá fazendo uma referência boa. André, você tem sido um excelente exemplo. Isso. Um excelente exemplo. Parabéns. Exatamente. E ainda vou falar outra coisa que o Thiago comentou aqui agora, que eu concordo com ele, que eu falei que eu faço muitos anos de terapia, mas eu vou corrigir um pouco a minha fala, né? Eu frequentei muitos anos a terapia e eu comecei a fazer terapia realmente tem poucos anos. Porque não adianta você ir ao terapeuta e realmente não se analisar. E quando você é criança, né? Eu ia lá para falar, sei lá do que, gente, assim, né? Falava desde, não gosto do meu cabelo, o menino da escola tá me paquerando e eu não quero, eu tô
tô em um crush no Brad Pitt, sei lá o que eu ia lá falar. Né? Então, eu acho que eu realmente comecei a fazer terapia de 10 anos pra cá. Né? Que aí eu comecei a fazer análise, aí que eu acho que eu realmente entendi o processo terapêutico. Né? Então, eu acho que tem isso aí. Então, tem uma certa diferença de você ir à terapia ou ir à análise, estar lá e realmente terapia, entrar, né? E fazer o processo. Você sabe que eu tenho uma questão que eu acho que vai explicar o porquê que a gente está fazendo, inclusive, esse podcast, sabe? Eu queria que você explicasse para a gente por que é que a fase da infância e até que idade, de fato, o que acontece fica mais cristalizada do que depois. Então, assim, por exemplo, esse rangido do portão, por que talvez tenha doído mais em uma criança de 5 anos do que em uma pessoa de 18? Total. O que explica isso? Tem uma explicação para isso. Essa pergunta é sensacional. Antes, em um minutinho, só para destacar que a Mari deu um presente para as pessoas aqui agora. Eu não sei se quem está acompanhando a gente viu esse presente. A Renatinha, eu vi que ela reagiu ali, acho que ela viu esse presente. Que, só para destacar, as pessoas pegarem isso que a Mari entregou. Porque ela comentou de tipos diferentes de terapia. Isso é uma informação que deveria ser mais propagada. Existe um tipo de terapia que é a terapia do autoconhecimento. Eu quero me autoconhecer mais. Essa é uma terapia que ela é mais de médio prazo mesmo, ela dura mais tempo. Existe um tipo de terapia que é para dissolver traumas, digerir traumas. Essa terapia é muito pontual. É aquela hora que a criança fala, nossa, meu filho acabou de passar uma vergonha na escola. Vai para o terapeuta. Não, mas ele só caiu de bicicleta. Vai para o psicólogo. Vai pro terapeuta, porque ele tem que digerir isso aqui e pode ser que ele não dê conta de digerir. Meu Luto filho infantil é o quê? Também. Ótimo. Meu filho passou por uma questão muito forte, né? As meninas acompanharam isso. Quando meu pai morreu, a perda do meu pai, eles eram muito ligados, né? O que eu vivi com meu pai, ele não viveu. A relação que ele construiu com meu pai era completamente diferente. Meu pai já era outra pessoa. Sim. Então, ele foi um avô muito próximo do meu filho. E meu pai morreu, ele tinha 12 anos. Sim. E ele teve pânico. Foi o primeiro contato dele com a morte. Ele me ligava 60 vezes por dia para ver se eu estava viva. Isso é um momento traumático. Para ver se eu estava viva. Porque ele queria confirmar do meu trajeto de casa para o jornal se eu tinha sobrevivido. Isso para ele era muito importante. E aí, o que eu fiz? Imediatamente busquei tratamento. Isso é uma educação, isso é uma informação, mas ela é tão relevante que ela é uma informação de saúde pública. A mesma estratégia se aplica à saúde biológica das pessoas. Olha, se você tem algum sinal de problema, dê atenção para aquele sinal. Pode ser que você precise de ajuda. Não espere. As pessoas são, infelizmente, educadas, Tati, a entender que as coisas passam. E isso é uma certa enganação. As coisas não passam, elas amenizam. E às vezes elas ficam ali nos bastidores para aparecer um pouco mais à frente. Na saúde emocional isso acontece também. As pessoas viram e falam, nossa, meu filho está em pânico aqui. Não vão observar durante alguns dias. Isso vai amenizar, mas não vai resolver. Essa programação, essa informação vai ficar guardada ali se ela não for digerida. Quem é que sabe digerir isso? Terapeuta. Eu vou deixar meu filho, ele vai lidar com isso sozinho. Não, ele não estudou psicologia, ele não estudou psicanálise, ele não sabe fazer isso. Ele precisa de ajuda para isso. E a Tati falou um negócio, porque até esse luto infantil mesmo, as pessoas receberem esse luto, numa idade a criança vai reagir de um jeito. Sim, tem a ver com a pergunta. Aos 12 anos, aos 8, ela vai reagir de um jeito. Aos 12, de outro. Eu perguntei isso do luto, que é bem direcionado assim, ao que eu vivo mesmo, porque a minha filha viveu o luto da perda da minha mãe quando ela tinha 5 anos e da perda do meu irmão aos 7. Sim. Então, assim, é uma criança que já perdeu mais gente do que muito adulto, né? Sim, e a fase onde isso acontece... Só para concluir, senão eu não deixar a parte, porque tem um terceiro tipo de terapia. Então, lá, primeira terapia de autoconhecimento, terapia de dissolução de trauma e terapia de correção. Ok? A terapia de correção é aquela terapia depois que o copo entorna. Aí, realmente, se uma pessoa buscar um profissional errado e o profissional não identificar isso, a minha técnica terapêutica é uma técnica mais ali, pela psicanálise, às vezes, é mais de autoconhecimento. Só que a pessoa tem uma questão para ser corrigida. Ela vai entrar em um fluxo de longo prazo e não vai resolver. Ela vai aprender a conviver com aquele problema. Ou então, eu acabei de passar por um impacto traumático. Terminei um relacionamento, fui demitido, um luto, o adulto mesmo que seja.
Essa pessoa precisa de um terapeuta. Mas é um terapeuta de solução, de dissolução, né? De gestão de trauma. E não é um terapeuta igual o irmão da Mari procurou, que é um terapeuta de correção de trauma. São abordagens diferentes de terapia. Mas então vamos lá, vamos para a parte do luto e das fases. Tem uma fase muito estudada, muito observada e muito orientada, que é chamada de primeira infância, que é uma fase que vai até próximo dos 7 anos. E essa fase é uma fase muito delicada de uma criança, porque ela não tem defesa emocional. Ela não tem referência suficiente. Vamos usar um termo certo aqui, é uma certa saturação. Quando a gente nasce, a gente não sabe lidar com a reação emocional que o nosso corpo vai trazer. É uma reação muito mais hormonal. Ok? Se você pega uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa está com ansiedade, ela vai estar com cortisol alto, ela vai estar com uma configuração de hormônios e neurotransmissores no corpo dela que configura aquela ansiedade. Uma pessoa que está triste, ela tem uma bioquímica operando nela naquela hora que caracteriza a tristeza. A felicidade, a euforia, todos esses estados emocionais, na verdade, são estados hormonais e de neurotransmissores. O corpo secreta. Então, tá. A criança, ela não conhece isso. Na hora que cai adrenalina na corrente sanguínea da criança, o sistema nervoso, pela primeira vez, ele estranha e fala, pô, peraí, aumentou o batimento cardíaco aqui, eu tô tendo as reações da adrenalina aqui no corpinho da criança. Eu não sei o que é isso. Vou registrar. O que está acontecendo? Informação traumática sendo gerada. A criança até os 7 anos, ela absorve tudo. Ela não tem filtro. Ela não tem aquele conhecimento para falar, não, isso aqui eu já conheço. Essa dose de adrenalina, essa dose de endorfina, essa dose de dopamina, então, eu já conheço. Ela não tem isso. Então, tudo ela vai registrar até os 7 anos aproximadamente. Depois dos 7, esse eixo endócrino ele amadurece mais. E quanto mais a gente caminha para a vida adulta, mais maduro isso fica. Então o adulto ele tem mais resistência. Traumatizar um adulto é muito difícil, porque geralmente ele já sentiu toda a extensão da competência, né, das emoções dele. Então é muito difícil ele sentir uma emoção que ele ainda não sentiu. Muito difícil traumatizar. A criança não. Perdi uma avó, uma tia, um amigo, às vezes até, gente, uma babá, tá? Vamos trocar a babá da criança aqui. Você acha que não é nada demais? A criança nunca perdeu nada. Ela nunca perdeu nada que ela gosta. E ela tinha uma conexão emocional com a babá, ou com o vizinho, ou com o irmão, que agora vai para a escola. Como é que vai fazer? Tem que dar atenção para isso. Isso é um luto. Um luto menor do que uma perda, né? Naturalmente. Mas é um luto também. Tem que aprender a educar a criança emocionalmente para lidar com isso. Então, em resumo, Tati, os 7 anos é um período muito delicado. Tudo que acontece até os 7 anos tende a ficar registrado se não for aplicada uma técnica de digestão dessa informação traumática depois do evento, do momento. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado mesmo com as nossas né? crianças. Agora, olha só, eu estou sendo chamada a atenção aqui pelo Joel, tá certíssimo. Ele está aqui perguntando, você não vai ler os comentários? É isso aí, Joel, muito bem. E ele ainda está aqui explicando o motivo da reclamação. Olha só, daqui a pouco chegou no final e aí fica corrido. Não tá errado, você tá certo. Bem, não, Joel. Eu tô te falando, esse programa tem a participação mesmo da galera. Tá, e o tempo tá passando rápido mesmo, né? É quando Nossa. o programa tá bom, É, né, já gente? tá acabando. Olha só, o Joel lá foi o primeiro que deu boa tarde pro Interessa. Joel, boa tarde. Olha, o Matheus de Souza Machado tá por aqui também. Clio Ferreira tá aqui comentando várias coisas. Olha, boa tarde, professor. Te conhece, tá Tem falando muitos aqui, alunos, ó. deve ter muitos alunos Muito aí, bom estar aqui com vocês. Matheus falando, meu mentor, fera, Thiago Porto. Matheus é um querido. O Joel de novo. Nosso aqui também, viu, mandando Matheus? Não é abraço. só de vocês, não. Ele já é parte do Interessa. O Joel comentou aqui de novo, olha, não tenho do que reclamar da minha infância. Naquela época não tinha celular e internet, brinquei muito. De fato, era diferente mesmo. Fator relevante. Fernanda também, meu querido mentor, Gente. levando a hipnoterapia para o conhecimento de todos. O André tá falando aqui, que saudade dos meus professores e dos meus brinquedos, inesquecível. O Pedro Caldas fala que, olha, eu pegaria aquela criança, fugiria, alimentaria, defenderia, ensinaria a se defender e daria acesso a uma escola boa, ia se impor, ia buscar ser feliz o mais rápido possível, porque a vida passa rápido.
passa mesmo. José Afonso aqui, olha, ótimo feriado, minhas jovens, eu queria voltar a ser criança. Em nome dos meus netinhos, Alice, Daniel e Miguel, vai o meu abraço a todas as crianças. É isso aí, isso aí. Marcelo, dando um abraço também aqui para o Tiago, querido mentor. Gente, mas fã-clube, né? Fã-clube. A Cris falando que é vida, hipnoterapia. Gente, eu quero fazer. Dá pra gente fazer uma sessão daqui a pouco? Dá uma hora, você tem um horário aí? Rosiane falando também que é aluna e está cuidando de uma adolescente com problemas de relacionamento com os pais. E por aí vai, gente. Tem muito comentário aqui. Quem eu não li, desculpa, mas eu mando um abraço assim mesmo. Falaram aqui dos brinquedos. Peraí, tem aqui o Biel. Meu filho perdeu o avô e 14 meses depois o primo, que era como um irmão. Parece uma criança normal, mas está sempre perguntando por eles e porque foram morar no céu. Ele tem 6 anos. Muito novinho. Com 6 anos é importante dar atenção, né, naquele caminho. Qual que é no manual? Vai lá no manual, no capítulo, lógico, manual, né, metaforicamente falando, procura um profissional habilitado para isso, que entende educação emocional. E como é que eu faço? Não tenta lidar com isso por instinto, não tenta lidar, né, para ouvinte que comentou, a espectadora que comentou com a gente, não tenta lidar com isso por instinto, porque o instinto não contempla o manual, e não tenta lidar pelas referências que você teve, se você não teve as referências corretas de lidar com perdas, e não fica achando que isso vai simplesmente se resolver sozinho. Se isso, grande maioria das vezes, Tati, Fernanda, Renata, Mari também, as questões que são plantadas na infância, elas só vão dar frutos na vida adulta mesmo. Tem um processo de reação que depende de reforço. E esse processo de reforço pode levar anos. Às vezes os pais tendem a olhar no momento atual, né? Fala, perdeu agora a pessoa, tá lidando bem, de vez em quando pergunta. Cara, isso é um problema, isso é um barulho no motor do carro. Você tá andando no seu carro e fala, cara, não tinha barulho no motor do carro, agora tem barulho no motor do carro. Você vai esperar o negócio dar problema pra você ir no mecânico? Já tá dando barulho no motor do carro. Leva agora para olhar, porque você vai prevenir. Não tenta deixar para ver se resolve sozinho. Por favor. Bom, tá vendo tanto de pergunta? Vamos juntos. É porque eu acho que às vezes pode ficar uma dúvida. Eu levantei a mão primeiro. Mas eu falei primeiro. Não. Rapidinho. Pode ficar uma dúvida para quem tá ouvindo a gente, né? E fala assim, não, povo doido, tá falando de criança interior aí. Para os adultos. Eu tô pensando muito nos adultos, porque eu acho, e reforço aqui, que os adultos jogam essa criança interior ali debaixo do tapete, esconde debaixo do travesseiro. Achei ótimo, que eu acho que a minha pergunta vai complementar esse seu comentário. Vai lá. E aí eu queria que você, de uma forma mais didática, ajudasse as pessoas que estão nos ouvindo a entender como identificar essa criança interior. Nossa, isso é super simples. Deixa eu só complementar. Também, por favor, na verdade, a minha pergunta era o seguinte, porque, né, a gente convive, quando a gente convive com criança, e a gente está falando, né, não da criança interior, mas de criança mesmo, e a gente fala, não, precisa de fazer uma terapia, a gente leva, né, a gente geralmente leva a criança na terapia, mas o pai mesmo não vai para terapia. Sim. Né? Então eu queria que você falasse da importância. E aí chega na minha pergunta. Exato. Vira o adulto que virou. Exato. Entendeu? Por isso que eu falei assim, a gente foi complementar, assim, porque eu fico vendo isso, assim, muitas pessoas levando as crianças na terapia, preocupado com as crianças, mas elas mesmas não se tratam. O adulto problemático é a criança não tratada, né? Em resumo. Eu comentei aqui agora há pouco que o relacionamento, ele é um processo terapêutico, mas a paternidade e a maternidade também. Com certeza. Adultos que não trataram suas crianças interiores, elas têm um enorme potencial de transformar o filho em uma terapia. Aquela criança interior, ela vai... vou inclusive te respondendo, como é que você sabe se tem uma criança interior em você agindo? Se você... regra básica, se você é um adulto e se arrepende de qualquer interação que você teve com outro adulto, qualquer comportamento que você teve, tem uma criança ferida aí dentro. Qualquer coisa que você vira e fala, nossa, me arrependi de ter falado isso com a pessoa, me arrependi de ter feito isso com tal pessoa, me arrependi de ter feito isso ou aquilo outro, tem criança aí dentro agindo. Então essa é uma das formas de identificação. É uma das mais básicas. Olhar, é comum encontrar comportamentos de arrependimento em você por interações, né, com o marido, não devia ter gritado com meu filho, não devia ter feito isso. Quem fez não foi você. Quem fez foi a criança que está dentro de você. E essa referência de criança interior, né, Renatinha, não é uma metáfora, não é uma analogia, não. Isso é real. Quando a gente fala, né, criança interior, a gente está falando de um sistema nervoso, um cérebro, um encéfalo, aqui
aqui dentro da caixa craniana, que recebeu programações infantis na idade infantil. Programações infantis, gente, elas são compulsórias, tá? Não tem que ensinar. Ninguém ensina uma criança a fazer pirraça. Ninguém ensina uma criança a gritar, a agredir. Ninguém ensina isso para criança. Isso é instintivo. A programação infantil ela é compulsória, ela vai surgir. Se você não programar nada na criança, ela vai manifestar os comportamentos infantis. Agora, os comportamentos adultos são opcionais. Eles têm que ser programados para substituir as programações infantis. Se não são programados, os comportamentos infantis, eles prevalecem. E detalhe, programação adulta é contextual. Então uma pessoa que vira e fala, não, Thiago, mas hoje eu consigo ouvir uma pessoa discordar de mim e eu consigo analisar isso com tranquilidade emocional. Mas eu só consigo fazer isso no trabalho, em casa não. No trabalho, se alguém discorda de mim, eu tenho toda a serenidade aqui na mesa, ouço, me comporto bem, eu sou um exemplo. Todo mundo fala, nossa, que equilíbrio emocional daquele cara, olha ali, parabéns. Discordaram dele, ele é parabéns. Mas chega em casa, a esposa ou o filho discorda dele, aí ele vira uma criança para bater na esposa, para agredir verbalmente, para tal. Então, quer dizer, ele tem programações adultas naquele contexto do trabalho, e ele tem comportamento, tem programações infantis no contexto de casa, no relacionamento, na paternidade, na maternidade. Então, criança interior, isso é real, isso não é uma analogia. É um sistema nervoso que tem programações infantis, que são essas programações de pirraça, de enfrentamento. Quem nunca viu um adulto fazendo pirraça? Isso é uma criança, isso não é um adulto. Isso é uma programação da infância que está ligada ainda. Tem que desligar. Comportamentos infantis, generalizando, qualquer adulto que sofre, ele tem programação, uma outra maneira, tá? Qualquer adulto que sofre com questões da vida adulta tem uma criança interior ferida, viva e agindo. Porque um adulto que vive uma vida adulta unicamente com programações adultas, ele não sofre. A vida adulta não oferece nenhum desafio que um adulto não consiga superar, não consiga lidar. Nada. Quem é que não consegue viver uma vida adulta? Uma criança. Pega uma criança de 6 anos e coloca ela para viver qualquer conflito adulto. Ela não sabe. Existe essa pessoa? Existe. Existe? A pessoa adulta que não sofre? É muito raro encontrar uma pessoa Repórter, dessa. Por favor. Mari, Onde vive? Onde vive? Meus alunos, meus mentorados que estão acompanhando aqui sabem disso. Que é quase impossível esperar que um adulto chegue organicamente a esse estado. Mas adultos como seu irmão, por exemplo, que são adultos que reconhecem que, olha, tem um negócio aqui, tem um negócio dando problema aqui, preciso pedir ajuda para isso. E à medida em que eu preciso, ou seja, estou tendo comportamentos que causam arrependimento, estou tendo comportamentos que demonstram ser infantis, vou lá e vou pedir ajuda para isso. Essa pessoa ela vai se livrando daqueles pesos que foram mal resolvidos, aquelas pontas soltas da infância, e vai se tornando cada vez um adulto mais melhor construído e amadurecido. Normalmente o processo para fazer isso é um processo terapêutico. Um outro exemplo para isso pode ser, por exemplo, e todo mundo conhece alguém assim, uma pessoa que acha que os problemas dela são culpa do outro, espera que o outro resolva as questões dela. Criança. Como que um adulto lida com isso? Tati, é muito simples. Resolve. Ou entende que não tem como resolver e o que não tem solução solucionado são as diferenças da vida infantil, dos contextos de vida adulta e vida infantil. Você pega uma criança e fala, a criança vê uma boneca e fala assim, eu quero aquela boneca. Eu quero aquela mola ali. Só que aí o pai e a mãe viram e falam, não, aquilo ali é do coleguinha, não, você não pode levar para casa. Tem uma regra, né, do coleguinha, não pode, se ele não te emprestar, a criança não sabe lidar com isso. Hormonalmente, neurobiologicamente, palavra bonita, cognitivamente ela não sabe processar isso. Eu quero e eu não posso, peraí, não sei lidar com isso. O adulto sabe. Vira para um adulto e fala, olha, eu quero ter aquele carro ali. Eu vou fazer pirraça porque eu não posso ir ali, pegar ele e dirigir? Tá dentro da concessionária. Não. O que eu vou fazer? Vou para casa, vou planejar. Como é que eu vou conquistar aquele carro? Como é que eu vou alcançar aquilo ali? Pego o ônibus, vou pensando para casa. O comportamento é diferente. A conta e passa a régua. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, vamos voltar aí lá no Spotify. Escuta, interessa, gente. Interessa. Porque aulas.
Aula. Tivemos uma aula que agora. Tivemos uma aula que, infelizmente, está chegando ao fim. É possível. Então, Tá possível. errado Olha, esse eu vou relógio. seguir Não é a dica possível. do Rafa. O Rafa fala que o interesse tem que ter 2 horas. Ah, eu também acho. Tem que ter E eu 2 vou, a horas. minha criança interior acabou de aflorar, eu não vou sair daqui. Aí, Eu não vou embora. Mariela, o estúdio fica aqui pra sempre. Você Ah, tá. pode ficar. Só não vai estar acompanhada. Tiago. Ai, Tatiana, ela é Considerações ruim, finais. né? Nossa, tá vendo, Mari? Tatiana, Peraí, você quer dar considerações finais? Então Não. aguenta aí, vai lá. Olha Não. só, não sou ruim, eu sou A gente adulta volta. e paga para isso. Ah. A gente volta. Tiago, muito obrigada. Deixa, só o Tiago hoje vai fazer consideração final. Mentira, eu vou deixar, mas tem que ser rapidinho. Não, eu não Então quero, Por não. favor. Vou deixar. Tá bom. Tiago, obrigada. E deixa uma consideração final, Sim. porque está cheio de fã aqui, ó. Fico feliz, todo mundo que está aí acompanhando. A minha consideração vai, no final, ela vai conectar com o que você falou no início, na abertura, tá? Vou te contrariar, mas é pro bem de todo mundo, dizendo que... eu não aceito. Dizendo, Tati, que dá pra voltar naquele quarto, dá pra voltar na infância, dá pra voltar naquele momento, seja pra recarregar energias boas ou pra corrigir problemas. Então, problemas que por algum motivo foram colocados debaixo do tapete, né? Renatinha falou, às vezes por incompetência, assim, pra lidar com eles. Eu não sabia como lidar com isso aqui, foi pra debaixo do tapete. Procura uma ajuda correta, procura uma ajuda bem formada, bem capacitada para isso. O meu trabalho hoje ele é basicamente orientado e dedicado a isso, a formar profissionais da área da saúde para trabalharem com isso, para ajudar os adultos a voltarem nas infâncias e resolverem os problemas que ficaram mal resolvidos por lá. Então, consideração final, não desista de você e não se acostume a conviver com seus problemas. Problemas são feitos para serem superados e a gente tem competência para superar tudo na vida adulta. É isso. Vai lá, Não, Mariela. vou não, já foi. Mariela, a Mari. gente quer te ouvir. Mas que a gente vai falar o que depois disso Eu aqui, quero falar. gente? Eu Mariela, quero a criança interior da Mariela. Não, eu tô tá- meio Pra mim, bugada. quer falar. Eu tô meio bugada aqui, tá? Vai lá, Renatinha. Eu vou Renatinha. Vai começar lá. a sua consideração final. Pode, sabe? fica à vontade. Até para falar para vocês duas, porque quando começamos esse programa aqui, elas falaram, minha criança interior tá ruim, não sei o que dizer. Né? Elas se autocriticaram aqui. Mas eu queria falar que eu acho que a gente precisa olhar a criança interior da gente pelo lado positivo, sabe? E quando eu penso criança, eu penso em esperança também, em coisas boas. E eu acho que nossas crianças interiores podem estar ligadas a qualidades que a gente tem na vida adulta. E vocês têm muitas qualidades, como entusiasmo, seu entusiasmo, por exemplo, Tati. Né? Quando a sua leveza para muitas coisas na sua vida, Mari. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente pegar essa criança interior e aplicar ali na curiosidade, né? Nessas pequenas curiosidades que a gente tem ali no dia a dia que tornam a gente melhor, né? Aquele humor, o bom humor, as piadas, né? A Tatiana faz piada o tempo todo. E isso é sua criança interior agindo de alguma forma também numa qualidade adulta, da sua vida adulta. E isso é lindo. Então, assim, a gente não está pedindo aqui para ninguém matar as crianças interiores, mas para elas serem usadas como qualidade, as características serem usadas positivamente, né? Quem eu fui como criança? Eu fui uma criança extremamente curiosa, né? E como que eu posso trazer isso para minha vida adulta? Então, eu acho que é isso, é olhar com benevolência para a gente, ter compaixão com a gente mesmo, se responsabilizar pelas nossas dores para tentar revertê-las e pegar das crianças aí o que elas têm de melhor. Aí, Sensacional. tá vendo como é que foi muito bom eu ter dado meu tempo de consideração final? E Representou virada. muito bem Mas, todos nós. Mari, você ainda pode fazer uma consideração, caso queira. Mas é cuidar, gente. Eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Cuidar, os adultos cuidarem da criança interior e os adultos cuidarem das crianças que estão aí ao seu redor, né? Porque é isso, você não pode... Porque eu vejo muito adulto, né, repetindo coisas que foram feitas com eles, né? Outro dia encontrei um cara na rua e falou, mas eu aprendi assim, que se resolvia problema era batendo. Ai, ai. Eu falei, mas tá na hora da gente desconstruir isso, né? Então vamos desconstruir um pouco essas coisas. De repente, a gente olhando para nossa criança interior, vai lá no Thiago, gente. Vai lá no Thiago. Eu quero Né? ir. A gente desconstruindo isso, a gente tem uma possibilidade de
criar crianças melhores, sabe? A Paula Carroça, ela falou uma coisa que eu achei muito bonita uma vez, que ela falou que o sucesso da vida dela é ela ter conseguido ressignificar a relação dela com a filha dela, que ela falou que ela teve uma infância muito dura e ela rompeu com isso. E ela falou, não vou repetir isso com a minha filha. Então ela falou que ela é muito amiga da filha dela, que hoje em dia elas têm um relacionamento muito legal. Então eu acho que é isso, não significa que você teve um relacionamento não tão legal com seus pais, que você precisa repetir isso com seus filhos, né? Se acolha seus filhos e acolha seus pais também. Eu tenho certeza que eles fizeram o máximo que eles puderam. Você culpa seus pais por tudo. Bom, eu poderia ter terminado esse programa sem fazer isso com a audiência. Mas eu não resisto. Gente, foi ótimo hoje estar aqui com vocês. Espero que todo mundo tenha gostado, como eu curti e aprendi demais. E o podcast Interessa fica por aqui. Mas quem perdeu, quem chegou aqui meio que pela metade, pode conferir o episódio todo. Pode mandar pra alguém que faz pirraça. Sabe aquele seu amigo que você fala assim, seu pirracento e tal. Não fala com essas palavras, fala assim, programinha bacana, isso, podcast top. Você vai se identificar. Já manda ali logo o arroba. Qual que é o arroba do Thiago? Thiagoporto.neuro. Thiago com TH. Aí, ó, Thiagoporto.neuro. já manda a solução, isso é amizade, isso é carinho. Ó, você pode ir lá no Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Não tem desculpa para não assistir, para não ouvir, do jeito que você gostar de consumir esse programa. Siga nosso Instagram, @programa Interessa, que é carinhosamente cuidado por Mariela Guimarães, nossa especialista. E até a próxima. Mas amanhã é o quê? Sexta, né? Amanhã é sexo! Uhul! Beijo, Até lá. gente. Tchau! Tchau! Elas estão chegando. Na FM O Tempo. Interessa.